Olá, hoje nós vamos falar sobre listas dentro do C Sharp, ok? Antes da gente começar, só dar uma breve introdução a essa ferramenta que eu estou utilizando, se chama sharplab.io. É um site que você pode rodar C Sharp dentro do seu navegador, então você não precisa de instalar nada, ok? A gente vai digitando e ele já vai executando ali pra gente. Então, ao tópico da aula, que é listas. A gente vai ver uma lista do tipo genérica no C Sharp. Então a primeira coisa que é importante a gente ver é essa notação aqui, que esse T maiúsculo ele vem de type, que numa tradução direta seria tipo, ou seja, eu posso especificar um tipo para essa lista. E com isso eu tenho total garantia que essa coleção só vai ter o tipo que eu especifiquei. Então aqui eu estou criando uma lista de inteiros, né? E do conjuntos numéricos, na disciplina de matemática, a gente sabe que inteiros são valores que vão de menos infinito até mais infinito e sem casa decimal. Então, dito isso, quer dizer que essa lista ela aceita valores com essas características que eu acabei de falar. Qualquer outro tipo de valor, a gente vai ter problemas. Ok? Vamos fazer um teste então? A gente vai adicionar um item na lista. Então, para a gente adicionar um item na lista, a gente utiliza esse método add. Esse método add ele pede um inteiro, que ele chama de item, que é um nome genérico. Então vamos colocar aqui o número 1. E aqui embaixo eu já tenho um for each para ir percorrendo todos os itens conforme a gente adiciona. Então eu tenho aqui o 1, vou adicionar o 2 e vou adicionar o 3 aqui. Então ele vai percorrer 1, 2 e 3. São valores inteiros. Eu posso colocar menos 2, eu posso colocar menos 20, mas eu não posso colocar menos 20.4, porque não é do tipo inteiro. Ele vai até me avisar que ele vai falar, olha, não é possível converter de double, que é esse tipo de com casa decimal, para inteiro. Não é compatível. Então, eu sempre tenho que ter valores inteiros aqui dentro. E esse é um jeito da gente adicionar, e graças ao genérico a gente mantém essa lista que a gente chama fortemente tipada, quer dizer o que? A gente tem total garantia de que apenas valores do tipo inteiro serão aceitos aqui. Um próximo tópico sobre listas que a gente pode utilizar em várias coleções do C Sharp é o que a gente chama de Collection Initializer, ou seja, inicialização de coleção em português, que é, eu quero iniciar uma lista, eu já sei quais itens que eu vou pré-carregar, mas eu não quero ficar digitando list.add, porque é maçante. Então eu posso fazer o seguinte, aqui no final, entre os parênteses e o ponto e vírgula, eu abro e fecho chaves, e eu coloco os valores aqui dentro dessas chaves. Então eu coloquei 1, 2, 3, 4 e eu vou apagar esse carinha aqui que eu não preciso mais. Então, a minha lista tem 4 valores aqui dentro já. Muito bacana isso, né? Então, com isso aqui a gente não precisa de ficar dando list.add para inicializar a lista, mas se a gente quiser adicionar um valor depois, no final da lista, a gente pode utilizar o list.add a qualquer momento ali, que vai ser atualizado esse valor. Bom, outra coisa que a lista nos permite fazer é modificar um item. Então a gente consegue pegar essa lista, que tem do número 1 até o número 5, e a gente pode modificar os valores dessa lista. Então, para modificar, a gente tem que falar a posição que está o item e o novo valor. Lembrando que nas coleções dentro do C Sharp, elas começam em 0 e vão até a quantidade de itens menos 1. Então, por exemplo, aqui dentro dessa lista eu iniciei com 4 itens e agora eu tenho 5. O quinto item, eu adicionei o quinto item, então eu tenho 5 itens. Isso quer dizer que essa lista ela vai de 0 até 4. Um exemplo, se eu tentar aqui colocar 4, né, o que eu vou ter aqui vai ser o último item dessa lista, que vai ser o meu número 5. Então, se eu alterar aqui para 9, o que eu pretendo ver aqui é que ele vai 1, 2, 3, 4 e 9. Uma coisa curiosa, se a gente colocar um valor que está fora dos limites dessa lista, ou seja, essa lista de novo, ela vai de 0 a 4. Se eu colocar 5, eu vou ter uma exceção, ou seja, um erro, que ele me diz que é o que? Um tipo do erro é Argument Out of Range Exception. Sempre que você vê esse erro, quer dizer que você está tentando acessar uma lista, um item da lista, usando um índice que não é válido. Ou seja, essa minha lista, de novo, ela vai do índice 0 ao índice 4, estou tentando acessar o índice 5. Não é válido, isso é inválido, essa lista não tem 5 itens. Então ele vai me dar um erro. Se eu adicionar um sexto item aqui, ele vai passar porque agora eu tenho, vai de 0 até 5, eu tenho 6 itens nessa lista. Mas, voltando aqui ao nosso exemplo, eu não tenho, então ele vai me dar uma exceção.
que é um aviso de erro e a gente tem que ficar atento a isso, ok? Então vamos trocar aqui de novo para 4, o último item da lista é 9. Vamos trocar mais um item da lista. Vamos dizer que o item 3 aqui, não, vamos colocar o primeiro item, que é o 0, que seria o número 1, vai ter um valor de 100. Então, tenho 100, 2, 3, 4 e 9 dentro dessa lista. Essa é a parte de modificação da lista. Bom, o que nós podemos fazer também é inserir um item em uma determinada posição da lista. Então, para isso eu utilizo o método insert. Para inserir o item, eu tenho que passar o index, lembrando que o index é esse índice aqui que está dentro desse colchete, que é em que posição que está aquele item, e aonde que eu vou inserir ele. Então, vamos lá. Eu quero inserir um item no lugar que está o 2, ou seja, na segunda posição da lista. O índice do 2 é o 1, então eu vou colocar, olha, vai estar no índice 1, e eu quero trocar o 2 pelo valor de 8. Então eu vou colocar insert 8, ou seja, o item é o 8. E com isso eu vou ter 100, 8, 2, 3, 4, 9. Então eu não modifiquei o 2, ou seja, o segundo item não foi trocado de 2 para 8. Na verdade, eu adicionei o item 8, o número 8, naquela posição 2. Beleza? Falando ainda de inserir itens, a gente tem a possibilidade de inserir vários itens de uma vez. Então vamos imaginar aqui que eu tenho uma lista 2, e essa lista 2 vai ser também uma lista do tipo inteiros. Ok, e vai ser 11, 12, 13. Vou inicializar aqui para ter uma velocidade maior aqui, né? Para não ter que ficar dando add. E eu vou falar que a minha lista 1, eu vou pedir um add range, ou seja, ele me pede aqui no add range um IEnumerable de inteiros. Dentro do C#, o IEnumerable é uma coleção, é basicamente o tipo mais básico e que, lembrando aqui de cabeça, todas as coleções que a gente já tem pré-implementadas no C# herdam essa interface, implementam essa interface, ou seja, elas de certa forma são IEnumerable. Inclusive, a que a gente está vendo agora aqui é a lista. Então eu vou passar aqui um list2, ponto vírgula, ele vai adicionar todos esses itens 11, 12 e 13 de uma vez só. Bom, então, recapitulando aqui, o add range ele vai pegar uma lista ou vários outros valores que tem que ser do mesmo tipo, tem que ser de inteiro. Se a gente colocar aqui, por exemplo, long, que não é um tipo de inteiro, vai dar problema. Ele vai falar, olha, não posso converter uma lista de long para uma lista de inteiros. Então, lembre-se disso. Sempre tem que estar com o inteiro aqui. Bom, aqui a gente já viu como é que adiciona e modifica os itens. Vamos ver agora como que a gente consegue remover um item da lista. Então a gente pode remover um item sabendo qual item que é. Então, por exemplo, eu quero remover o valor 4 dessa lista. Então eu vou remove 4, ou remove 4, perdão. Esse remove 4 ele vai remover o número 4, o item 4. Então vocês podem ver aqui que o 4 sumiu. Agora, se eu quiser, em vez de remover o 4, eu quero remover... deixa eu comentar aqui, quando a gente comenta, essa linha não é executada, então eu estou com 4 ali de volta, mas agora eu quero remover o quarto item da lista. Então, list remove at. Então, se eu quero remover o quarto item da lista, então eu vou remover, lembra que começa em 0, é 0, 1, 2, 3. Então, eu não posso remover o índice 4, eu tenho que remover o índice 3. Então, remove at 3, vai remover o terceiro item da lista. Então, 0, 1, 2, 3, vai remover o número 3 aqui, o valor 3. E a gente consegue confirmar aqui que esse valor foi removido. Bom, e como é que eu faria para adicionar o 3 que eu removi? Não, esse terceiro índice aqui que eu removi e colocar ele no mesmo lugar, hein? Com que método que seria isso? Bom, exatamente, será com o método insert. Então eu posso falar, olha, eu quero adicionar, inserir no caso, no índice 3, o valor 3. Quero voltar para aquele estado antigo. Então tá lá 100, 8, 2, 3, 4 e 9. Então eu consigo fazer essa brincadeira também. Outra coisa que a lista me permite fazer, e é muito, muito legal, é organizar esses itens de uma maneira crescente. Então eu tenho aqui, a gente está 100, 8, 2, 3, 4, 9, 11, 12, 13. Está meio bagunçado isso daqui. Vamos colocar isso daqui de uma maneira que faça sentido. Então eu tenho um método sort, que ele vai fazer essa organização para mim. Eu vou pegar essa lista, vou chamar o método sort, ele vai organizar ela em ordem crescente. Então eu tenho 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 100. Automaticamente ele fez isso para mim.
Um outro método também que a gente tem que pode ser semelhante é o reverse, que ele vai fazer a mesma coisa, só que de trás para frente. Então eles estavam no sort, que vai do menor para o maior, e o reverse vai do maior para o menor. Então a lista tem essas facilidades aqui para a gente. Bom, nos últimos... Isso basicamente, né, o que a gente... mais básico e o mais poderoso da lista, com isso que vocês já conseguem fazer muitas coisas. O que eu quero aproveitar agora nesses últimos 4 minutos é para a gente ir um pouquinho mais fundo nas listas e falar um pouco como que ela é implementada e os casos de uso, né? Então, debaixo dos panos, a lista ela tem um array, ok? Ela vai ter lá um array dela e com o valor inicial desse array, se tiver pelo menos um elemento na lista, se você inicializar essa lista com pelo menos um elemento, ela vai ser do tamanho de 4 itens. Quando você coloca o 5º item, essa lista vai criar um novo array com o dobro da capacidade, ou seja, ele tinha 4, ele vai passar a ter 8, vai copiar aqueles outros 4 elementos para esse novo array de 8 e adicionar o 5º elemento. E quando você adicionar, tem 8 lá, a capacidade de 8, quando você vai adicionar o 9º elemento, ele vai fazer a mesma coisa, vai criar o dobro, um novo array com o dobro da capacidade, que vai ser de 8, vai para 16, copiar os 8 valores para esse novo array de 16 e acrescentar o 9º item lá. Isso é interessante porque garante que a lista, entre aspas, nunca vai chegar nos finalmentes dela, assim, né? Não vai ter muita capacidade, ele vai se reajustando. Só que isso não é muito performático, ok? Então a gente tem a possibilidade de inicializar a lista com uma quantidade pré-determinada. Então se você já souber de antemão quantos itens vai ter na sua coleção, você pode simplesmente criar aqui uma nova lista e falar 20. Então, olha, essa lista, do início da criação dela até o final do uso dela, eu vou ter 20 itens. O que o C# vai fazer? Ele vai criar um array por debaixo dos panos com 20 itens ali dentro, ou seja, não vai ficar criando novos arrays e copiando valores, porque isso perde tempo e não é muito performático. Então você tem essa opção também, mas não é obrigatório colocar, ok? Listas, esse tipo de lista é excelente quando você precisa de adicionar itens de uma maneira, uma hora adiciona um, outra hora adiciona outra hora adiciona outra no final da lista, e quando você vai remover itens do final da lista também, porque é como se fosse um array. Se você vai fazer muitas operações de inserir ali no meio ou remover no meio, não é muito interessante, porque isso é muito trabalhoso, então não é uma coleção para esse tipo de trabalho. Você pode usar? Pode usar, mas existem coleções que vão ser melhor, que vão ter um uso melhor nesse cenário, tá? Que não é o caso da lista. E isso é extremamente importante porque pode te colocar à frente em entrevistas de emprego e até mesmo na hora que você estiver desenvolvendo seus programas e trabalhando, tá ok? Sempre se perguntem, sempre pratiquem aí. Essa coleção é melhor para esse cenário aqui que eu estou usando? É ou melhor usar outra coleção? Sabe? Isso é extremamente importante e te garanto que vai fazer uma grande diferença no mercado de trabalho. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre listas. Muito obrigado pela sua atenção. Eu vou colocar um QR Code e também escrever na tela um link com vários outros artigos e documentação para vocês lerem e aprofundarem em alguns tópicos que eu falei hoje. Por exemplo, genéricos. Também vai ter a documentação de lista. E vou ver se eu acho um em português sobre implementação por debaixo dos panos, mas assim, é só para quem quiser ir um pouquinho mais fundo, que eu acho isso interessante, né? A gente saber o que a gente não sabe ainda para poder correr atrás e estudar. Bom, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Bem, gente, conforme prometido, tá aqui o QR Code para vocês acessarem essa lista de links, e o link para acessar ela é esse aqui da frente, é só esse código aqui também, só lembrar dele, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.